bom dia aí a todos os nossos ouvintes do Morning Call XP. Exatamente, nós publicamos ontem um relatório que ele desenhou 5 cenários alternativos para o dólar, para que nós conseguíssemos ter aí um intervalo razoável de até onde o dólar poderia cair ou subir, né, dentro desses 5 cenários. Então foi um cenário base, um cenário otimista, um cenário pessimista e também 2 cenários intermediários, né? E a partir desses desenhos que nós fizemos a projeção do dólar baseado nos nossos modelos de taxa de câmbio nominal, né, que nós usamos aí para fazer as projeções. Então aqui, falando um pouco dos cenários de ponta e também do nosso cenário base, que aí já dá para delinear um pouco onde nós chegamos, partindo do cenário otimista, o que nós conseguimos, né? Um cenário onde tudo vai bem. Então lá fora o Trump ele não consegue levar essas tarifas, né, até o final do ano, a inflação volta a desacelerar e o Fed, né, o Banco Central dos Estados Unidos, ele volta e consegue cortar juros já nesse ano. Enquanto isso no Brasil também vai bem, então nós temos uma inflação que também volta a desacelerar, um novo, por exemplo, um novo anúncio de pacote de gastos e o Copom aqui também, consequentemente, consegue cortar juros. Nesse cenário, nós conseguimos chegar a um câmbio de 5,40. Indo para o nosso cenário base, o que nós conseguimos? O nosso cenário base é o nosso cenário que nós postamos aí mensalmente no nosso Brasil Macro Mensal, que aliás foi publicado na segunda-feira. O Caio Megali veio até conversar um pouco sobre quais são as nossas projeções. Enfim, o nosso cenário base, onde vou falar aqui do juros só para dar uma introduzida, mas o Fed, ele mantém os juros até o final do ano no patamar que está hoje e o Copom, ele aumenta a Selic até 15,5% e mantém nesse patamar até 2025. Nós chegamos a um câmbio de 5,90, que não é a nossa projeção oficial, que é de 6, tá? E no cenário pessimista é exatamente o contrário do que nós vimos no otimista. Então o Trump, ele consegue aumentar as tarifas, ele aumenta de um jeito que é mais agressivo do que é esperado pelo mercado, inflação lá volta a acelerar, Fed tem que começar a subir juros, enquanto aqui no Brasil o governo traz políticas mais intervencionistas com o fiscal e o parafiscal para conseguir impulsionar a demanda interna, inflação volta a acelerar, consequentemente taxa Selic mais alta do que nós projetamos hoje, né? Nesse cenário, câmbio chega a 6,45. Então, resumindo, um intervalo razoável seria de 5,40 a 6,45. E aqui, só para reforçar que, apesar desses cenários que nós desenhamos são 5, podem ter cenários mais estressados, que é o que nós vimos, por exemplo, em dezembro do ano passado. Só que a ideia do relatório era desenhar esse intervalo razoável para a taxa de câmbio.